Como muitos devem saber, Jeffrey Epstein se tornou um símbolo de profunda infâmia, e as ações e as redes de conexões do milionário judeu devem ser compreendidas como mais um elemento que constrói as bases do centro de poder global, que é os Estados Unidos da América. Essa visão pode ser compreendida quando vemos não só sua profunda rede de conexões com diversas elites globais e americanas, mas também quando vemos a clara falta de punição que o centro de poder global simplesmente não está impondo sobre as demais figuras envolvidas. Enquanto as demais periferias globais, em destaque a Europa, parecem estar impondo algum tipo de punição às demais figuras envolvidas com Epstein. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Adonai Guaxinuco e este é o Periferia do Império, meu querido lugar na internet onde busco fazer análises de política externa e compreender o mundo por uma dinâmica de poder entre seus centros e suas periferias. E hoje iremos falar da criatura que trouxe à tona a possibilidade de todas as teorias de conspirações no mundo serem verdadeiras: Jeffrey Epstein. Epstein construiu uma carreira no mercado financeiro de Nova York, supostamente atuando como gestor de fortunas e intermediário de negócios para ultra-ricos, desde os anos 80 até mais ou menos a década de 1990. Nascido em 1953, em Nova York, o judeu-americano supostamente exerceu a atividade de professor de física e matemática para uma pequena escola em Manhattan, isso no decorrer de 1974. Seu envolvimento como investidor e acionista ocorreu 2 anos depois, em 1976, quando foi trabalhar com o chamado Banco Bear Stearns, e eventualmente formou, ao menos supostamente, sua firma de investimento e consultoria financeira em 1981. Mais adiante, na década de 1990, conheceu sua companheira Ghislaine Maxwell, mulher filha de Robert Maxwell, agente britânico da MI5, e mais tarde foi revelado que também era um agente da Mossad, isso mesmo, a rede de inteligência israelense Mossad, cujo corpo encontra-se atualmente velado no Monte das Oliveiras em Israel. A partir dessas décadas, ambos tiveram uma longa relação e juntos expandiram a rede de contatos, chantagens e influência que Epstein tinha total controle. Assim, questões como a revelação da rede de finanças de Jeffrey Epstein, no valor de 577 milhões de dólares, revelam não bater com os supostos dados sobre a sua vida como um mero professor na escola, demonstrando que o nova-iorquino já detinha significativa influência, muito antes de se encontrar com Ghislaine. A figura de Epstein foi assim, logo se envolvendo com diversas figuras das elites americanas e internacionais, criando uma profunda rede de influência e poder, além de outros atos que, infelizmente, eu não posso adentrar muito aqui neste vídeo. Como muitos devem saber, em 2008 foi condenado na Flórida por solicitação de prostituição a um menor de idade, mas logo foi solto, por meio de um acordo de culpabilidade que lhe garantiu uma sentença branda e regime de custódia altamente flexível, permitindo que preservasse grande parte de sua sociabilidade e capacidade de articulação. Vemos aqui que era bem evidente que Epstein detinha muita influência e poder entre as cortes norte-americanas. E em 6 de julho de 2019, foi novamente preso, agora sobre acusações federais por tráfico sexual de menores envolvendo um esquema de aliciamento, transporte e exploração em propriedades nos Estados Unidos e no exterior. E, como muitos sabem, foi declarado como morto dentro da prisão federal do Centro Correcional Metropolitano de Nova York em 10 de agosto de 2019, com o governo americano declarando que sua morte foi supostamente auto-infligida. Relatos de sua sobrevivência, vindo de contradições dos dados dos arquivos de Epstein e até de posts do 4chan que foram ativamente investigados de maneira suspeita pelo FBI, é o novo assunto do momento sobre o caso do suposto milionário nova-iorquino, e não cabem bem no escopo deste vídeo. O fato importante agora é que Epstein construiu uma ativa rede de influência, chantagem e abuso, e arruinou a vida de diversas pessoas, e até mesmo buscou ativamente promover uma visão de mundo racialmente supremacista. E em meio a isso, houve claramente uma distinção entre as reverberações dos arquivos na esfera do centro de poder global, vulgo os Estados Unidos da América, em comparação com as periferias do sistema, principalmente a Europa. No plano doméstico, Epstein frequentou por anos os mesmos círculos sociais de diversas pessoas famosas, incluindo o atual presidente Donald Trump, em Nova York e na Flórida, com registros de participação conjunta em eventos, como festas no chamado Mar-del-Lago e as redes de convivência das elites imobiliárias e financeiras na Flórida. A liberação recente de grandes conjuntos de documentos gerou uma nova pressão sobre a relação entre Epstein e o entorno de Donald Trump e outros atores de Washington, mas até o momento não resultou em nenhuma acusação criminal direta contra essas figuras de alto escalão.
Os arquivos também indicam contatos recorrentes de Epstein com parlamentares, ex-parlamentares e secretários de estados norte-americanos, como Howard Lutnick, secretário do Comércio dos Estados Unidos, Steve Bannon, antigo conselheiro de Donald Trump, Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, e diversas outras figuras, sobretudo na forma de jantares, trocas de e-mails, pedidos de aconselhamento financeiro e político e discussões sobre apoios em campanhas políticas. No campo acadêmico, as evidências documentais são particularmente densas. Em Harvard, Epstein financiou o chamado Programa para Evoluções Dinâmicas, ou Program for Evolutionary Dynamics, programa acadêmico que se utiliza de princípios matemáticos para analisar a evolução, mutação e seleção e cooperação entre espécies, incluindo mesmo a espécie humana. Esse seu envolvimento, dentro das redes acadêmicas, principalmente em Harvard, trouxe à tona de que o diretor, Martin Nowak, violou políticas da universidade ao permitir um nível de acesso e visibilidade incompatível com os status detidos por Jeffrey Epstein. Ademais, o geneticista e químico George Church também se envolveu ativamente com Epstein, na mesma universidade, revelando certo interesse que ele tinha com questões genéticas, e até mesmo em uma ideia de espalhar um certo legado genético para a humanidade. Análises de milhares de páginas dos e-mails de Epstein evidenciam ainda a manutenção de contatos com figuras como Lawrence Summers, ex-presidente de Harvard, e o renomado acadêmico de esquerda Noam Chomsky, mesmo após 2008, ou seja, mesmo após o ano em que isso recebeu sua primeira condenação penal. Esse contato com Chomsky foi principalmente para fins que vão de discussões financeiras, doações e convites para jantares e retiros privados. Dessa forma, vemos que Epstein buscava ativamente se envolver com os centros de poder intelectual e de renovação vindo dos Estados Unidos. Não é à toa que ele também detinha uma importante relação com figuras como Peter Thiel e demais figuras ligadas ao chamado Vale do Silício. Mas quando os arquivos começam a ser explorados de forma mais sistêmica, o impacto político mais notório desse caso todo ocorre dentro da Europa, e principalmente envolvendo instituições internacionais ancoradas na Europa, como foi o caso da Noruega e a divulgação do documento que levou a ampla crise envolvendo a monarquia. A princesa herdeira norueguesa, Mette Marit, reconheceu publicamente ter mantido contato com Epstein, inclusive encontros presenciais, e pediu desculpas oficiais por ter subestimado a gravidade da relação. O diplomata Terje Rod-Larsen, figura central nos acordos de Oslo e então presidente do International Peace Institute, renunciou após a revelação de que o instituto recebera doações significativas ligadas a Jeffrey Epstein e de que ele próprio havia tomado um empréstimo pessoal do financista, fato confirmado em comunicados oficiais. Mais recentemente, o ex-primeiro-ministro norueguês Thorbjørn Jagland, também ex-secretário-geral do Conselho da Europa e ex-presidente do Comitê Nobel da Paz, foi formalmente acusado pelas autoridades norueguesas por corrupção, em conexão com benefícios recebidos de Epstein, após a investigação que incluiu levantamentos de viagens, hospedagens e facilidades associadas ao exercício de cargos públicos. No plano de governança global, o Fórum Econômico Mundial abriu uma investigação independente sobre o seu CEO, Jorge Brende, depois que documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos apontaram jantares e negócios e trocas de mensagens entre ele e Epstein entre 2018 a 2019. Em termos de sinalização, tanto o Fórum Econômico Mundial quanto as instituições norueguesas reagiram com mecanismos de responsabilização, inquéritos, renúncias, auditorias, buscando ativamente punir as figuras públicas culpadas. Já no Reino Unido, o caso do Prince Andrew exemplifica o custo reputacional e institucional associado à proximidade com Epstein. A combinação de registros de viagens, fotografias e ações civis por abuso sexual levou à perda de funções públicas e o isolamento político do príncipe. Aqui podemos ver que a associação de Epstein com as elites na periferia internacional, principalmente em países europeus, produz efeitos concretos de punição, diferentemente do caso americano. Assim, é possível ver que existe claramente um contraste entre os impactos dos arquivos nos Estados Unidos da América com os demais países do mundo, com ninguém nos Estados Unidos sofrendo algum tipo de punição, enquanto as periferias globais podem ao menos atuar de maneira punitiva contra certos elementos de suas elites. Essa simetria sugere que a capacidade de fechar o alcance de um escândalo e de definir quem será efetivamente punido é parte constitutiva da soberania real do centro dos
do sistema, enquanto na periferia ampliada, inclusive na Europa, o caso de Epstein produz renúncias, investigações criminais e reorganização institucional. Reorganização essa que pode ser meramente para a espera de uma nova ou outra rede de poder, manipulação, tráfico e chantagem que vem do centro de poder global. Essa diferença de tratamento não decorre apenas da capacidade jurídica distinta dos países envolvidos, mas de uma hierarquia política no qual o centro detém não só recursos materiais, mas também uma prerrogativa de limitar a exposição de suas próprias redes clandestinas de poder, além de deter controle desta rede, mesmo que ela nem sempre esteja atuando ao seu favor, como é o caso de Epstein, que claramente atuava de maneira dupla, tanto para fins pessoais, buscando abusar de suas vítimas e influenciar as elites do sistema internacional, quanto também atuava com certa ligação a um específico país no Oriente Médio. Muito obrigado por terem visto mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Adonai Guaxinuco e este é o Periferia do Império, meu querido lugar na internet onde busco fazer análise de política externa e compreender o mundo por uma dinâmica de poder entre seus centros e suas periferias. Periferias essas que nem sempre são amigas umas das outras. Caso tenham gostado do vídeo e queiram ver mais, peço por favor que deixem um like, façam um comentário, compartilhem o vídeo para alguém, apertem o sininho, pois tudo isso alimenta o poderoso Deus que é o algoritmo e me motiva a fazer mais vídeos. Até mais!